Alright, Benedito, vamos lá. Já temos alguns, outros vão se juntar depois. Acho que agora é contigo. Eh, Ok, ok. Para quem não me conhece, meu nome é Benedito Júnior, sou designer de social media. Entrei no mundo do designer em 2019, quando eu era ainda estudante da Universidade Pedagógica, antiga UP. Fazia o curso de licenciatura em informática, mas acabei trancando no terceiro ano, motivos pessoais. E desde então tinha uma cadeira que me chamava muita atenção, que era a cadeira de multimídia. Eu Por acaso, eu trabalhava com venda desde os 12 anos de idade, então a cadeira de multimídia veio mais ou menos trazer algumas coisas que me batiam na cabeça, que martelavam já há alguns anos, que era fazer publicidade. De certa forma foi um bocadinho difícil no começo entrar nisso, eu entrei mais fazendo apresentações em PPT. Acho que alguns de vocês conheceram na época, tinha um Gineto, um angolano residente em Portugal, que fazia apresentações pelo YouTube. Eu comecei com apresentações em PPT, depois conheci o Leandro Boneto, do Slide Mestre, o brasileiro. Isto tudo no ano 2019, até que me apareceu uma primeira oportunidade de uma empresa de meu cunhado, a Vastec, sediada em Manhissa. Eles tinham um logotipo, não tinham uma identidade. Foi a primeira vez que eu me vi no mundo do designer gráfico. Então foi algo bem amador, mas que na época me rendeu um valor que eu achei considerável, mas não tinha nenhuma gestão financeira nem psicológica de dinheiro. Foi a primeira vez que eu peguei 20 mil meticais diretos numa transação. Então eu trabalhei na identidade, que eu nem consigo encontrar agora, sabe? Nem sei onde é que eu armazenei isso. Queria vos mostrar. Foi uma cena bem amadora, mas quando eu encontrava, mandar no grupo. Tinha a identidade visual da empresa, tinha as publicidades que eu fiz durante o mês. Consequentemente, isso me rendeu o segundo cliente, um agronegócio. Foi a Musutsu também, uma de Manhissa. Foi o mesmo valor, foi gastos também, não sei de que forma, nem recordo bem na época com que eu gastei, sabe? Financeiramente mudei muito, digamos, né? E 2020 a 2021 fiquei parado, estava focado em outras coisas, foi no ano em que eu larguei a faculdade, foquei em outras coisas, tive que encontrar um emprego, motivos pessoais, blá, 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 teve aquele ano de pandemia todo, geral, me desfoquei totalmente do design. Voltei um bocadinho em 2021, mas com ideias pessoais. Foi onde eu consegui começar a estudar um bocadinho sobre copywriting, marketing digital e acabei me formando em vendas num curso que eu fiz de 3 meses. Tive a minha formação em vendas, que conciliou grandemente muita coisa que eu faço agora. Em 2023, trabalhei com algumas empresas de moda de Manhissa, mas que moda é? Moda ou salão, uma coisa desses também. Nem tenho assim em mente agora. Está muito vago, né? Mas de 2022 para cá, eu parei de trabalhar com muita coisa que eu trabalhava antes. Comecei a me focar em aprender algumas coisas que foram naming, que é a criação de nomes para empresas, assim como slogans. Me especializei um bocadinho mais em copywriting, copywriting de tu, para Moçambique, linguagem que nós usamos, linguagem nossa, cá local. E, consequentemente, consegui algumas parcerias, que é o caso do Anselmo, está aqui a Vibe Tech, alguns anos atrás trabalhamos juntos, voltaremos a trabalhar de novo daqui a algum tempo. Agora estou a trabalhar numa empresa de publicidade, acho que muitos conhecem aqui, que é a Moço Publicidades. Trabalho com spot publicitários, trabalho com publicidade para painéis estáticos e, de certa forma, estamos a começar a abrir uma pequena empresa nesse nicho, mas para trabalhar com gestões de social media, que é lá onde eu estou bem encarregado. E como hobby, eu tenho uma espécie de newsletter de vagas, um grupo que eu criei. Estava a pensar em criar uma comunidade, mas o grupo foi bem melhor. Dá para nós conversarmos e interagirmos. Um grupo de vagas que eu lanço vagas diárias, dou sugestões de como é que as pessoas podem se posicionar no LinkedIn, como é que as pessoas podem se posicionar no social media para que os recrutadores, assim que eles vejam os seus CVs, possam procurá-los na internet e encontrem alguma coisa que o direcione exatamente para aquele tipo de vaga.
E a minha marca pessoal é a Instagram Design by Navi, que é a Navi Designer. E eu trabalho com naming, social media, trabalho com copywriting. O que mais é que eu posso dizer aqui? Eu falo muito pouco, sabe? O que seja não é necessário saberem de mim. Eu falo muito pouco, nunca sei o que falar sobre mim, sabe? Quais Bom, eu foram posso. os. Ah, ok. Não, vai, João Gabriel, vai, força. Yeah, eu estava aqui a perguntar quais foram os principais desafios, né, que encaraste no mundo de design, essas coisas. Meu primeiro desafio no começo era a questão de fontes. A primeira coisa que me encontrou, eu tenho um ponto muito crítico em relação às cores. Cores não tenho muita dificuldade em essas coisas de cores, cenas do tipo, em hierarquia, organização de coisas. O que eu tenho mais dificuldade em usar no design, literalmente, são tipografias. Tipografias, até hoje, é meu ponto fraco, posso assim dizer, né? Então, em relação a todas as outras coisas, por causa das animações que eu assisto, das coisas que eu tenho buscado como referência, já há muitos anos, a parte de hierarquia e criação de layouts, para mim fica muito mais fácil. Minha dificuldade, quase, na maioria das vezes, para não dizer sempre, é sempre a tipografia. Acho que fazes, dás nomes, ajudavas a fazer naming de empresas. Pode-nos dizer qual é que é o processo para dar nome de uma empresa? Como é que tu chegavas aos nomes das empresas com quem trabalhaste, que deste o nome? Tem um youtuber que também conheci em 2020, que é o Forasteiro. O Forasteiro tinha um processo de naming que ele acabou fazendo que usava, já nem uso muito agora, eu uso mais a questão do sentido de facilitar as coisas para as pessoas. Antigamente eu usava as terminações de prefixos e os sufixos. Vamos supor que eu quisesse dar um nome de alguém que cuida de plantas e que quisesse passar algo mais natural. Então, eu poderia dizer natureza, poderia alterar alguma coisa no fim, natureza, removia o ESA, colocava somente o A, natura. Então, neste quesito já poderia conseguir criar um nome a partir de uma ideia que eu tenho, que a pessoa cuida de plantas de forma natural, não orgânica, de forma natural e orgânica, e que mexe com a natureza. Então, se for algo que tem a ver com a natureza, é só remover o final e colocar o A, um afixo. Eu acho que é prefixo, afixo, né? Sufixo, uma coisa desse. Está nesse quesito, mas se vocês pesquisarem no YouTube o forasteiro, vão ver como é que rola o processo de name. Ok, eu tenho uma questão. Nesse processo de naming, né? Nunca, nunca lidou com uma situação em que o nome já existia. Por exemplo, né? Imagina, eu quero criar uma empresa, preciso de um nome, né? Dás-me o nome, de repente descobrimos que existe uma empresa registrada com o mesmo nome. Como é que é? Será que, além de dar o nome, verifica se existe alguma empresa, as coisas todas registrada com o mesmo nome? E é que eu vi algumas cenas sobre naming e normalmente eu percebi que aquilo era fácil, né? Então eu gostaria de perceber tipo, como é que tu fazes isso. Em situações em que existe uma outra empresa com o mesmo nome, ou como é que tu fazes para descobrir se existem mais empresas com o mesmo nome, essas coisas todas. Na verdade, na criação de nome, tu tens um processo muito complexo. Além somente de criar um nome, você tem que saber se o domínio de todas as coisas possíveis que você possa usar para a empresa estejam disponíveis ou não. Recordo uma vez que o Abel já falou aqui da questão do registro de domínios. Então, se você dá um nome a uma empresa, por exemplo, quando eu criei a Design by Navi, que é, para quem não sabe, Navi, se você virar um Navi, ao contrário, é Ivan. Ivan é meu nome de casa. Mas quando você vai procurar o significado do Ivan no YouTube ou em algum lugar,
quer dizer iluminado, alguém que te orienta a encontrar uma visão, um propósito de alguma coisa que você esteja à procura. Então, é um navio. Eu usei esta questão para criar um nome da empresa que eu tenho como pessoal, do meu próprio branding pessoal. Então, nesta questão de criar um nome de uma empresa, existem várias. Tem um rebranding que eu fiz para Quintal HD. Já fizemos um rebranding, renaming, reposicionamento de marca. Passou a ser Terra Fértil. A Terra Fértil em Moçambique só existia uma empresa registrada que está em Nampula, se a memória não me traz, né? É Terra Fértil. Mas nós queríamos esse nome lá, é Terra Fértil Limitada. Nós só demos o nome Terra Fértil, simples assim. Então, não tinha nenhum domínio registrado no Instagram com esse nome Terra Fértil aqui em Moçambique. Não tinha nenhum nome registrado nos domínios.co.mz com Terra Fértil. Não tinha nenhum nome registrado no baú aqui na cidade da Beira com esse nome Terra Fértil. Então, neste quesito todo que você vai criando nomes, tens que procurar saber se tem ou não disponíveis os domínios e como é que você pode reajustar esses nomes de acordo com aquilo que você vai encontrando. É um processo que para mim, leva mais ou menos uns 15 a 16 dias. É muito longo e é cansativo, de certa forma. Porque tem muitos porém que temos que cortar, como é que vamos usar, de que forma, quais vão ser as analogias, de qual é o sentido que tem para certas comunidades. Se nós quisermos expandir fora da cidade da Beira, o nome numa outra cidade, o que aquilo quer dizer, se eu falar aquele nome de uma outra forma, o que as pessoas vão entender, é um processo que você tem que englobar não só a questão do designer, mas sim a questão das pessoas no sentido normal. Perguntar para as pessoas se aquilo faz sentido ou não. É um bate-papo normal, para quem não entende nada da área. Você perguntar se você fosse à procura de flores ou plantas e alguém dissesse que conhece uma empresa de terra fértil, o que te apareceria em mente? Um bate-papo normal. Se aquela coisa aparecer normal na cabeça da pessoa que não tem nada a ver com o que você está a fazer, então, quanto mais fácil melhor o nome, mais fácil fica de se manter a questão do name. Tudo tem que fazer sentido para as pessoas que irão consumir aqui. Não só para você que está a criar o design, ou não só para você que está a criar um nome daqui. Podes, acho que acho que é uma conversa interessante aqui sobre a questão dos nomes. Tens mais, talvez mais algum que podes partilhar do teu processo de nomenclatura, como é que chegaste? Disseste natureza, falaste, mas tens mais algum que podes partilhar aqui conosco do que fazia a empresa e como é que chegaste ao nome que foi dado? Vou só dar alguns exemplos que eu criei. Tem o Zé Pequeno, tem a Golden Rose. Para o Zé Pequeno, literalmente, é algo que eu acho muito engraçado. Por quê? Porque o nicho da pessoa são pessoas casadas e o produto que ela vende são produtos que criam ou causam, de uma certa forma, excitação nas pessoas. Então, ficou muito mais fácil encontrar um nome que fosse engraçado, que ao leres, tua cabeça pensar exatamente a ideia que a pessoa quer transmitir no produto que vende. Tipo, é isso mesmo que você está a pensar, né? Não cria nenhuma espécie de dúvida, de certa forma. Para quem faz essas coisas, é exatamente isso que você está a pensar. E para quem está ligado ao ambiente em que ela vende essas coisas, que é social media, essa expressão é muito usada, né? O Zé Pequeno, por algumas pessoas. Então, ficou muito mais fácil encontrar algo deste sentido. Quando alguém me procura para a criação de nomes ou de alguma coisa, eu procuro saber exatamente, a partir de um briefing básico, qual é a finalidade que ela quer e qual é o público final exato, tipo, subdividindo em camadas, o público exato que ela quer vender esses serviços ou produtos. Para quê? Para que o público que venha fora disto seja apenas bônus. Você tem que ter um público principal. Se o teu público principal são pessoas casadas que praticam essas coisas que eu não posso estar aqui a falar à toa, né? Por certos motivos, tem crianças aqui perto, né? Então, de certa forma, tenho que encontrar um nome que
essas pessoas, quando ouvirem, já saibam do que se trata, que fique muito mais fácil elas perceberem a mensagem que eu quero transmitir. Indo para Golden Rose, é mais para alguém que vende bolos, né? Bolos doces e salgados, mas que é uma pessoa que tem um nicho de pessoas cristãs como principal foco. Então, ficou meio difícil. Eu não gosto de usar nomes cristãos à toa, né? Então, ficou meio difícil encontrar um nome que fosse tão fácil assim interagir-se com isso. Ele queria algo que fosse delicado, como se fosse uma rosa, e que você, ao abrir as caixinhas que vem o bolo, você sentisse algo delicado. E aí onde me veio o Golden Rose. Golden em algumas literagias, em algumas coisas, literagia, acho que literagia é a palavra, não sei se literagia, não sei se a palavra está certa ou se existe, mas em alguns pontos históricos, o Golden é tipo o ouro, né? Ele abre portas para certas coisas. Então, abrindo a caixinha, você encontra algo delicado, que é tipo a rosa. É onde surgiu o Golden Rose. É interligar palavras que, de certa forma, não fazem sentido quando separadas, mas que ao juntar passa a fazer algum sentido também para algumas pessoas ou algumas coisas. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas em questão de dúvidas, eu posso entregar alguns conteúdos depois sobre essas cenas. Eu tenho uma dúvida. O nome Zé Pequeno nunca criou confusão na cabeça das pessoas, já que lembra aquele filme, Cidade de Deus, né? Lembra aquele protagonista, chamavam de Zé Pequeno. Nunca criou confusão na cabeça das pessoas. É nestes dois sentidos que eu pensei, da Cidade de Deus, e no sentido que os brasileiros usam para falar do. Nós aqui chamamos de lá, né, pirulito, coisa do tipo. Está falando de tique, genitália, está a ver? Então, o Zé pequeno acaba tendo dois sentidos, mas o sentido principal aqui é na criação do molho, aquela. Nós sabemos o que é que o malambe cria no corpo das pessoas quando juntamos malambe, gengibre com maracujá. É tipo, é algo êxtase, chamam de êxtase ou excitante, coisa desse tipo. Então, o foco dele é isso, pessoas casadas que precisam de ajuda para essas cenas. Então, temos o Zé Pequeno. Para mim, acho que é bem interessante essa conversa. Há algumas dicas interessantes aqui. E acho que o nome é interessante. Zé Pequeno é um nome interessante para esse tipo de negócio. Não sei se há mais dúvidas ainda sobre isto, mas eu queria apresentar uma dúvida sobre uma outra coisa. Talvez aproveitar a tua experiência com isso, já que tens ali um grupo onde dás dicas sobre posicionamento no LinkedIn e vagas, não sei o quê. Talvez podes passar aqui umas dicas para os confiados, de exatamente isso. Como é que uma pessoa deve se posicionar no LinkedIn para encontrar vagas, como é que deve estar um CV. Acho que podemos conversar um bocadinho em torno disso. Acho que há muito valor a ser agregado dentro desse tópico. Pode começar por dicas de como se apresentar no LinkedIn, ou para que serve o LinkedIn, se calhar, e qual é a melhor forma de se posicionar lá. Um exemplo que eu posso dar de um bom posicionamento no LinkedIn é o do Ivan, né? Tem um posicionamento incrível. Normalmente eu não saberia, se não fosse da área do design, eu não saberia se ele trabalha com aplicativos ou se ele trabalha com designer de ilustrações, são assim. Mas com algum parecer mais crítico, dá para perceber que ele trabalha com aplicativos corporativos. Então, para algumas pessoas, eu sempre sugiro que pesquisem um bocadinho sobre suas áreas. E no LinkedIn é um campo muito aberto para pessoas que estão tentando recrutar funcionários. Porque, supostamente, é onde as pessoas são mais sérias, onde apresentam os trabalhos de formas mais sérias. Existe um brasileiro que eu sempre esqueço o nome, mas ele usa muito o LinkedIn e o Instagram para posicionamento dele. Ele é um estudante de terceiro ano de medicina. Tem por ali 60 mil seguidores.
Ele ainda não é um profissional de medicina, mas ele vende os serviços, vende as dicas, vende sugestões de medicina para quem tem problemas nesse esquisito em que ele esteja lá a vender. E se ele ir atrás de um serviço, tipo ele ir atrás de um emprego, ou ele abrir uma clínica, consequentemente ele já terá clientes necessários que ele precise para a clínica. De certa forma, muitos de nós moçambicanos não sabem usar LinkedIn. Eu não sabia usar até algum tempo. Eu dava dicas para LinkedIn de maneira um bocadinho imatura. Até que eu comecei a aprender a usar o LinkedIn e passei a focar exatamente naquilo que as pessoas têm que fazer. O LinkedIn é para você posicionar suas ideias, é para você seguir as pessoas que estão no nicho em que você deseja trabalhar, é para você pegar ideias exatas, saber o que está a acontecer. De certa forma, as empresas mostram um bocadinho o que acontece no LinkedIn, algumas, não todas. Temos o caso da CBE, que mostra uma partezinha da empresa, que às vezes tem um bastidor e outro, não fica muito tempo lá o conteúdo, essas coisas todas. Mas a questão que eu sempre dou na questão do newsletter é o que você colocar no seu CV, qual é o objetivo que você tem a alcançar. Zacarias, sim, Zacarias. Ok, podias ter terminado de falar, mas é assim, o que é que podes tu talvez enumerar pelo menos umas 3 coisas que fazias antes, que é para evitarmos termos erros de principiante, e depois 3 coisas que passaste a fazer, né, que principiantes não fazem, para fazer esse shift daquele que pensa que sabe estar no LinkedIn e daquele que realmente já está bem posicionado. Primeiramente, falta de posicionamento exato no LinkedIn. O perfil não está posicionado aquilo que você esteja a vender ou à procura. Segundo, não postar os conteúdos da tua área. Tipo, existem formas grátis de fazer conteúdos. Existem formas grátis de você procurar conteúdos e fazer conteúdos. Nós podemos fazer alguns vídeos de 30 segundos falando sobre qualquer coisa interessante que seja uma dor, uma dificuldade que você percebeu numa empresa em que você tenha conhecimento e sabedoria no nicho daquela empresa. E o terceiro ponto é o que eu não fazia muito, que era seguir empresas ou seguir pessoas que trabalhem no nicho em que eu desejaria fornecer serviços ou fazer parcerias. Aquilo faz com que as outras pessoas que procuram aquelas empresas te encontrem, de certa forma. Pois elas vão ver que a empresa tem esse serviço, pode cobrar um valor tanto, mas que tem alguém que segue a empresa, que faz os mesmos serviços que a empresa faz, que pode entregar com mais qualidade, com mais tempo. Por quê? Por ela ser um freelancer ou algo do tipo. Ficou claro ou ainda ficou uma dúvida? Depois o João vai falar alguma coisa. Tá claro. Yeah. Eu acho que poderia adicionar algo no que o Benedito falou. Eu acho que antes de tudo, né? Antes de tudo, é importante optimizar o seu perfil no LinkedIn, né? Quando digo optimizar, falo de... Tem uma cena que eu vi de um gajo que diz que o seu perfil do LinkedIn deve parecer uma landing page. Então, deve ter lá uma foto adequada, uma foto de, aliás, uma imagem de capa adequada que diz o que tu fazes, como é que tu podes ajudar os seus clientes, essas coisas todas. Ter destaques, estás a perceber? Também do percurso profissional, as principais habilidades, né? Mas claro que não vais colocar tudo naquela parte embaixo do nome, estás a perceber? Não será uma boa ideia. Então, vais colocar mais na parte das competências. E também idiomas, né? Se falas inglês, falas português, falas xangana, essas coisas todas. Há uma cena que eu notei, maninho, que as pessoas não fazem, não costumam colocar a sua língua materna, posso assim dizer.
Quando digo língua materna, falo de Xangana, Ronga, essas línguas nossas, a perceber. Eu acho que também é importante destacar isso. E também uma das coisas super importantes para quem trabalha com qualquer coisa, não importa se é design ou criação de conteúdo, né? A criação de conteúdo gera autoridade, então acredito que seja algo super importante. Yeah, é isso. I mean, LinkedIn LinkedIn ou qualquer profile onde tu te identificas, onde tu, yeah, você está a tentar te identificar. É basicamente uma vitrine de uma loja, não é? Então tem que ter o melhor conteúdo possível para vender quem tu és. É onde tens a oportunidade de vender quem tu és. Então, yeah, tem que ser feito com cuidado. Linguagem apropriada é muito importante e essa, de facto, a criação de conteúdos da tua área. Ainda que tu não sejas nenhum mestre da área, mas dedicar tempo para investigar, escrever algumas coisas, dar tua opinião sobre certos aspectos e comentar em posts de outras pessoas, são cenas que ajudam a maninga. Só ponto de vista de visibilidade no LinkedIn e isso tudo fica registrado para sempre, ou seja, daqui a alguns anos, alguns lugares onde tu meteres teu CV vão verificar o teu profile, que vai ajudar a estas empresas a saberem quem tu és. Então vão conseguir ler e dizer, não, esse gajo é dedicado, esse gajo conhece esta área, porque tem criado este tipo de conteúdo. Ele é reconhecido na área porque tem X número de seguidores na sua página do LinkedIn. Isso conta muito mais de qualquer influência que tu tenhas no Instagram, no Facebook, and whatever. Quando é para conseguir emprego, oportunidades de negócio, vão te verificar no LinkedIn, não vão te procurar no Facebook. No Facebook vão ver quem é tipo, entre aspas, na tua vida privada, quem tu és, que tipo de piadas é que gostas e quais são os memes que partilhas por aí. Mas o teu lado profissional tem que estar visível no teu LinkedIn. Acho que é aí que o pessoal vai realmente ver quem tu é como profissional. E não é para usar o LinkedIn para postar que casaste. Que é uma das coisas que tenho visto alguns a fazer, só a confundir LinkedIn com Facebook. No LinkedIn ninguém quer saber se casaste, se compraste carro, whatever. Isso não tem importância alguma para o teu perfil profissional. E pessoal, mais alguma dúvida ainda para o Benedito sobre, sobre estas páginas do LinkedIn e dicas de CVs? Yes? Tem aqui mais uma dúvida? Por exemplo, eu tenho um trabalho que estou a fazer para um cliente, então recomendas com que, por exemplo, passe a mostrar esses trabalhos que foram feitos por mim ou, pelo contrário, eu tenho que fazer um conteúdo que a ideia é voltado para as empresas e tal, né? Ou posso postar também trabalhos pessoais, assim, como pode dizer. Na verdade, podes postar, sim, teus trabalhos pessoais, porque, de certa forma, o LinkedIn, além de ser um lugar em que os recrutadores te procuram, pode ser o teu portfólio sem que você precise abrir a boca para trabalhar com empresas ainda maiores. Por acaso, naquele desafio que o Abel Baloio deu de criar uma identidade visual, tem algo que eu estou a fazer especificamente para o LinkedIn. Ainda não compartilhei com ninguém, vou compartilhar no dia do desafio, no dia final do desafio, né? Mas será o único conteúdo meu, um dos primeiros conteúdos meus que irão especificamente para o LinkedIn. Depois dali, o barco só vai andar pela frente, porque acabei percebendo que não estava a ganhar um foco do posicionamento do público que eu realmente preciso, que está lá no LinkedIn, e estava a dar muita atenção às pequenas coisas que tem aqui. O LinkedIn é uma área muito grande. O exemplo prático que nós temos é do Ivan. O Ivan produz muito conteúdo para o LinkedIn. Se você ir para o LinkedIn do Ivan e do Abubakar Bin, os conteúdos dele são incríveis, mano. É um LinkedIn que você não tem vontade de sair, tá vendo? Você permanece aí dentro, você fica fixo naquela cena. Para sair é difícil, por quê? Porque eles se posicionaram de uma certa forma no LinkedIn que qualquer um que seja à procura daquele serviço, ou seja, à procura de ter algo parecido, vai se espelhar aquilo. Então, se tens conteúdos pessoais que achas ou que sabes que vale a pena empresas contratarem esses serviços, tenta posicionar ele para o LinkedIn.
usa uma linguagem mais profissional, usa uma linguagem que pega diretamente aquelas pessoas que estejam lá dentro. Então, vai ficar muito mais fácil vender os seus serviços para o público que está lá dentro, e vai ficar muito mais fácil as pessoas olharem para o teu LinkedIn e verem que você tem entendimento, conhecimento naquela área e vão te posicionar como autoridade naquele segmento, naquele nicho que você faz aquilo. Pois quanto mais, como a Abel disse, como o João disse também, quanto mais te procuram no LinkedIn e veem que você tem uma autoridade naquele assunto, fica mais fácil fechar negócios contigo do que com outra pessoa. O Anselmo tinha levantado mão, vai ter. Acho que tem uma pergunta. Bom dia, pessoal, e obrigado pela sessão e parabéns pela comunidade, né? Eu sou Anselmo, sou diretor-geral da VibeTech e parabenizar ao Benedito Júnior pelo trabalho. Realmente trabalhamos há algum tempo juntos, foi um trabalho excelente e realmente vamos reativar recentemente. Eu, daqui a pouco, né, brevemente, diria isso. Minha questão é a seguinte, em relação ao LinkedIn, a dúvida que surge é a seguinte, no LinkedIn posso ter, como é que é, duas contas, uma da empresa, da VibeTech, por exemplo, e a outra a promover a minha imagem de forma individual, ou como é que eu posso fazer isso? Para dar a entender que, por exemplo, a VibeTech existe, é uma empresa que presta serviço de eletricidade e automação residencial, por aí em diante. E também a falar um bocadinho da minha experiência profissional. Como é que eu faço isso? São duas contas, como é que eu faço? De uma maneira resumida, vai depender muito mais da finalidade que você quer para o teu LinkedIn. Se você quer ter um personal branding para a tua marca, dizer que a VibeTech está ligada a um Anselmo, tens que, de certa forma, ter duas páginas. Uma deve fazer a parte corporativa da empresa, o esqueleto todo, os vossos trabalhos, coisas do tipo, vosso posicionamento no mercado, a dificuldade dos vossos clientes, como é que vocês resolvem aquilo tudo. E outra no seu posicionamento pessoal, teu personal branding, que seria a ação mutável, você ia fazer conteúdos que mostram que você é uma autoridade naquilo e que você é representante oficial da VibeTech, de certa forma. Você iria encontrar um público que está à procura de serviço partindo do Anselmo, e quem vende esse serviço é a VibeTech. Você vai fazer uma ponte. Assim como a VibeTech poderia fornecer clientes para um Anselmo, vocês fariam uma divisória de pontes, sendo que a finalidade geral é você vender serviços da VibeTech. É só usar esses dois pontos aqui. Um você vende de forma corporativa, outro você vende no personal branding, que é um Anselmo Otávio. Mas pode ter duas contas sim, esteja à vontade. Obrigado, era essa a questão mesmo. João, pode falar. Vou adicionar um bocado de coisas no que o Benedito falou. É possível sim ter duas contas, né? Tipo uma página da VibeTech e a sua pessoal, né? E se de alguma forma, se crias conteúdo relacionado à tua área, eu sugeria que tu criasses na sua conta pessoal. Por quê? Por que que sugerir isso? Eu acho que vender como pessoa, não como empresa, gera mais conexão com o público-alvo. Então, a razão pela qual eu sugiro que, se quiser criar um conteúdo mais, como é que posso falar a palavra certa, mais engajador, posso assim dizer, sugiro que use a sua conta pessoal. Mas claro que deves associar isso à VibeTech, né? LinkedIn, eu acho que é extremamente poderoso. E sim, existe essa possibilidade de separar quem tu és e quem a empresa é. E tome atenção a uma coisa, sim, a empresa tem que ter página, mas se vocês forem ver qual é que é a tendência a nível mundial, a página de uma empresa não costuma ter mais seguidores que o diretor ou CEO dessa mesma empresa. Ou seja, conta mais a opinião pessoal de quem está a dirigir do que a opinião ou as publicações da própria empresa.
Então, é importante que essas duas páginas existam. A página pode publicar atividades da empresa, não sei o que, mas depois ter um comentário pessoal de quem dirige essa própria empresa. Por exemplo, a empresa pode comentar, olha, ganhamos prêmio de melhor empresa de tecnologia de 2024. Pá, publicou-se ali na página com umas fotos. Mas depois, o diretor dessa empresa pode partilhar esse mesmo post a dizer: olha, 2024 foi um ano de muitos desafios, passamos por algumas dificuldades, algumas delas foram A, B, C e D, e depois nós conseguimos fazer isto. Então, este prêmio é especial porque representa o nosso esforço e agradecimentos especiais para A, B, C, D e tudo mais. Isso é um post muito mais importante que aquela publicação a dizer que ganharam um prêmio. Então, é por causa desse tipo de coisas que é importante existirem essas duas páginas, a página da empresa e a página da pessoa que está por detrás da empresa, vamos assim dizer. E funciona não só para os gestores da empresa, mas até para certos profissionais. Tu podes ser funcionário de uma empresa, mas também dar a tua opinião como profissional, a falar da tua atividade dentro dessa empresa. Isso também te destaca como profissional. Isso também mostra ao mundo que tu estás a fazer alguma diferença nessa empresa onde tu estás. Então, quando há alguma atividade, por exemplo, lança-se um novo produto, sei lá, a empresa vende doces ou whatever, vendem bolachas e de repente tem uma nova marca de bolachas. Tu podes comentar, seria, foi interessante fazer parte deste processo de criação desta bolacha, porque, ou da embalagem desta bolacha, trouxe-nos alguns desafios e estamos num mercado muito competitivo, então estamos a tentar vir com um approach assim, 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 a nossa estratégia foi A, B, C e D, então estás a mostrar a diferença que tu fazes dentro dessa empresa, estás a mostrar que tu tens conhecimento sobre sobre a área em que tu estás inserido. Então, o LinkedIn tem esse poder de dar suporte nesse tipo de situações, não é só estares ali para clicar like nos posts dos outros, tá? Tens um potencial muito grande para ter visibilidade dentro daquela plataforma. Alguém ligou o microfone? Yeah, É vai ter que mesmo, Anselmo aqui. viva, viva, manda vir, Sim, Anselmo. estava a enaltecer as ideias aqui. Então, surge uma outra questão, ou ainda, aliás, não havia exposto essa parte. Eu, como profissional, eu presto serviço ou trabalho para uma empresa, né? Trabalho para uma gasolineira e, neste caso, como é que seria a minha página, né? A essa página pessoal, como representante da VibeTech, ou dono, neste caso, e como para não haver choque em relação ao trabalho que eu presto para outra empresa. Porque ao mesmo tempo a questão de profissional, eu quero expor a minha imagem, quero fazer, como é que é? Criar o meu personal branding, né? Tem que ter a minha imagem ali. Como é que eu posso fazer para não existir assim, como é que diria, choque, né, entre a empresa onde eu trabalho e a empresa, neste caso, vai ter. Porque lá onde eu presto o serviço, onde eu trabalho, eu faço trabalho de eletricidade. E a VibeTech também faz trabalhos, presta serviços de eletricidade e tem essa componente da automação residencial que é o cartão de visita da empresa, né? Não sei se fiz perceber a questão. E aí eu acho que percebi, Benedito, tu é que és dono da casa hoje, manda vir. A Beli me lança batata quente, sabe? E, na verdade, tudo vai depender de alguns pequenos poréns. Eu conheço a empresa em que você está, então eu acho, na minha humilde opinião, que de certa forma não traz nenhum conflito, porque é um serviço que você faz à parte. Eu mesmo que eu faço, os serviços que eu forneço na empresa, onde eu estou moço publicidade, são ao um e o outro igual ao que eu forneço fora para os meus clientes pessoais. Eu forneço mais serviços digitais em relação a eles. Então, tem um e um outro serviço que eu forneço que é igual. E quando eu forneço, até então, não tenho tido nenhum problema, porque eu deixo claro isso na empresa. São lugares diferentes, são coisas diferentes. Se a empresa me contratou, é porque eu fazia isso fora. Então, me descobriram, contrataram. Quer dizer que os meus serviços fora que eu fazia não devem parar, mas continuo sendo funcionário da empresa. Eu forneço serviço à empresa de segunda a sexta,
no horário que eu estou fora do expediente da empresa, são meus serviços a ser fornecidos, não os serviços da empresa. Então, tudo que vem à parte da empresa está fora do meu contrato, está fora da minha cláusula empresarial. Não tenho nenhuma rixa com a empresa quanto a isso. Já não sei como é que está a questão do vosso contrato ou vossas cláusulas empresariais, porque eu coloquei isso muito claro. Meus serviços são os mesmos que a empresa fornece. Os clientes que vêm da empresa são da empresa, os clientes que vêm de mim são meus clientes fora da empresa. Então, para não ter conflito, eu coloquei essa coisa no contrato. Já não sei se há uma opinião diferente que o Bill vai querer adicionar quanto a isso, mas para mim não terá nenhum conflito. Yeah, a minha experiência é a seguinte quanto a isto, e a concordar um bocadinho com o que o Benedito está a dizer. Acho que é importante deixar claro quem tu és e ter um bom entendimento de quem tu és e o que é que tu fazes para além do teu full-time job, do teu emprego, não é? É preciso entender como é que está o teu contrato, de facto, e saber, epá, eles sabem ou eles te permitem fazer trabalhos para além daquilo que tu estás a fazer, porque o LinkedIn é público, não é? Então, se tu assinaste um contrato de exclusividade e de repente estás a publicar que fazer serviço para uma outra empresa, porque ainda que seja tua, é outra empresa, podes ter alguns conflitos. E depois tens aquela questão do conhecimento. Será que estás a usar o conhecimento que é te dado onde tu trabalhas full time para fazer um negócio de lado que estás a fazer? Será que estás a usar os recursos de onde tu trabalhas para fazer o trabalho na empresa onde tu estás, onde tu tens ou a outro lugar onde tu trabalhas? São alguns aspectos sensíveis, que é necessário garantir que está tudo bem claro. E também é importante também ver a questão de não confundir as pessoas, né? Tipo, acho que eu acho pelo menos que tens que ser uma única coisa e tens que escolher como profissional o que é que tu estás a representar. Estás a representar, aí já tu tens de definir qual é a tua estratégia. Estás a representar alguém simplesmente da área de energia, não sei se é assim que se diz corretamente, ou estás a representar-te como funcionário da empresa A, ou estás a representar como funcionário da empresa B. Tens que pensar também com um bocadinho de estratégia. E em tudo que nós fazemos tem que existir estratégia. Nós como criativos, muitas vezes damos-nos o trabalho de fazer estratégia para os nossos clientes, mas depois nós próprios não operamos com estratégia alguma. Então é importante considerar esses aspectos, de ter uma estratégia de como é que tu te comportas no LinkedIn, qual é o teu objetivo e como é que estás a atingir esse objetivo. Quais são os posts que vão te ajudar a atingir o objetivo que tu tens. Isso vai te ajudar a saber o que é que faz sentido tu partilhares ou não no teu LinkedIn, quais são os posts que tu vais clicar like ou não, são esse tipo de coisas que vais conseguir saber se tiveres uma estratégia clara de qual é que é o teu objetivo, como profissional, ou no LinkedIn, ou nas tuas redes sociais em geral. Isso tudo tem que estar bem claro. Tem uma dúvida aqui, enviada por escrito, acho que é Edicélio, acho que é assim que se lê o nome. Aqui diz, se eu for, e Benedito é para ti, se eu for alguém que ainda está a explorar as áreas de design e ainda não tem certeza do nicho que quer se focar, ou ainda se for um designer multidisciplinar, ficaria bem publicar conteúdos diferentes ou de áreas de nichos diferentes no LinkedIn, considerando que são nichos de design, por exemplo, identidade visual, motion design, UX e outros. O importante é você dar o primeiro passo no LinkedIn. É você mostrar quem você é, o que você é capaz de fazer, aquele diferencial que você pode entregar para uma certa empresa ou para solucionar um certo problema. Se, por exemplo, você começar com um post de alguma página Wix, é Wix, né? Acho que é assim que se diz, Wix ou uma coisa desse. Você começar com isso e num outro post a seguir você vê como uma identidade visual, praticamente eu que estou à procura das duas coisas, coincidentemente ver a identidade visual me chamar a atenção, ir para o teu LinkedIn e ver que você também faz Wix, então para mim encontrei 2 em 1, fica mais fácil para mim do que eu procurar outro sítio. Então faz sentido. Na área de design, por mais que você não queira, por vezes você tem que ser polivalente, te obriga a ser. Agora, se conseguir montar uma equipa, ter pessoas com ideais de crescer e consiga montar essa questão de alguém que trabalha com Wix, identidade visual, interligar isso
formarem uma empresa ou uma startup e vocês todos conseguirem ter um posicionamento que vendam serviços da empresa, mas cada um se posiciona de um jeito como especialista em algo, que quando alguém procura uma identidade visual, seja entreguem a questão da página Wix, entreguem o social media bem feito, todos esses quesitos juntos, é um bônus, é uma coisa bem essencial, mas para mim, aconselharia que você desse o primeiro passo. Poxa, se é a primeira coisa do Wix, depois pode fazer identidade visual, você vai se encontrar no meio do caminho. O importante é dar o primeiro passo. O caminho é muito longo, dá o primeiro passo. Quando você se encontrar no nicho que você percebe que é o que você mais domina, continua fazendo conteúdo de várias áreas, está lá. Pergunta de Manuela, mensagens. Ornélia, não é Manuela. Temos confiados que vivem fora de Maputo, falando de dificuldades de ter clientes, qual é a estratégia que vocês usam? Normalmente, a estratégia que eu uso, eu que trabalho com social media, eu tenho uma paciência que eu acho incrível por vezes, sabes? O nicho que eu escolhi para essa semana que passou foi social media que trabalha com fitness. Então, é só eu procurar empresas ou social medias que trabalham com fitness a nível de Moçambique no Instagram, procurar de ponta a ponta, ver o que eles estão a falhar, de que forma eu posso melhorar os conteúdos, quais são as dificuldades que eles estão a ter e de que forma eu posso entregar uma proposta que possa chamar a atenção e que a gente converse sobre isso. Então, não há, tipo, para mim, não há, tipo, muita dificuldade em encontrar clientes. Há mais dificuldades em encontrar tempo de pesquisar novos clientes. Para todos nós, a internet existe para isso. Eu dou o exemplo do Joaquim Mecânico. Tem uma cena que ele trabalha com ele de construção. Estou esquecendo o nome. Ele trabalha com uma empresa de construção. Se não é construção, é alguma coisinha que tem a ver com ferramentas, algo do tipo. Eu acho que ele conseguiu isso por sugestão de alguém. Mas se ele parasse e pesquisasse o mesmo nicho de empresas no Instagram, de Rovuma ao Maputo, ele encontraria ainda mais empresas com dificuldades que precisem dos mesmos serviços que ele fornece a essa empresa que ele está a fornecer agora. Ou seja, analisando o Instagram deles, dá para perceber que vai ter falhas lá, ou de designer, ou de criação de conteúdo, ou de estratégia de posicionamento da marca, ou que precisa de um rebranding completo, ou que precisa de uma nova marca, ou seja, um novo logotipo, alguma identidade nova. É só analisar os pontos negativos da página, tires um tempinho, refaz aquilo tudo, procura o contato das pessoas, mande mensagem, procura conversar com quem é representante da marca. Após isso, procure levar a conversa para uma chamada. Nessa chamada, você vende os seus serviços, que são designer gráfico, spot publicitário, essa coisa toda. Consequentemente, ao longo do tempo, você vai conseguir clientes, por mais que demore, pode não ser na primeira chamada, mas vai encontrar um cliente que realmente vai querer pagar o seu serviço. É desse jeito que eu acabo encontrando clientes. Alguém tem mais alguma dúvida? Tens aí em texto, mas pessoal, para quem puder, vamos preferir sempre que falem em vez de escrever. Manuela, tens como falar? Ok, Manuela não tem como falar, então tem que ser mesmo em texto. Deixa-me ler a pergunta da Manuela e depois Miguel Américo segue. Ela fala sobre a questão de publicar no Wix. Fala no sentido de dar dicas sobre o Wix para demonstrar que entende sobre isso ou fala de publicar o teu trabalho no Wix? Acho que ela perguntou sobre publicar. Acho que ela queria perguntar sobre o que ela deve falar sobre o Wix. Então, falar de LinkedIn. Acho que é isso que ficou aqui, né? Emanuel, é isto? Então, sobre isto, é tipo, eu vou te dar um pequeno desafio. Tipo, uma coisa bem simples. Procura uma empresa que precise de algum serviço que você possa fornecer através de alguma coisa que você faça no Wix. Que ela tenha dificuldade ou tenha um problema com isso. E você resolve de maneira hipotética esse problema, fale com a empresa, entregue essa resolução desse problema. Se eles aceitarem ou não aceitarem essa proposta, você pega essa história, cria uma espécie de storyboard ou storytelling, faz uma por escrito ou pode fazer uma apresentação simples, a dizer que você analisou a empresa X. Esse é o para LinkedIn, analisou a empresa X. O problema deles era esse. Então, com o Wix, que você tem domínio do Wix,
consegui resolver o problema X e entreguei à empresa X, ficando por então aguardando a resposta ou dizendo que foi uma tentativa que não deu certo, mas que se a tua empresa precisar de mais soluções como estas, que te procurem. Tipo, você procurou um problema, encontrou a solução, entregou a solução do problema e deixou para as pessoas que tiverem dúvidas ou precisarem do mesmo serviço, correrem atrás de ti. Você mostrou que tem domínio de Wix, vender de maneira não direta ao serviço, mostrando que solucionaste um problema com aquilo que você tem domínio e que quem precisa daquilo que você tem domínio te procure. Ficou claro ou ficou alguma dúvida ainda, Manuel? De nada. Miguel? Viva! Saudações, Tiago. Desculpa, não querendo interromper a conversa. Estás a falar ali da entrega de serviço, que se a memória não me falha, mas voltando ao contexto de contratação, né? Ali o ilustre Benedito acabou ilustrando um termo em que ele seja um contrato com alguma empresa e, ou seja, numa certa área, nesse caso o design, e ele já vinha fazendo aqueles trabalhos dele. Então, ele deixou claro ali na cláusula de que, além do trabalho que faço aqui na empresa, tenho meus trabalhos pessoais, né? Então, voltando nesse contexto, indo para o problema que eu enfrentei durante a semana, é que há bom tempo eu também trabalho, ou seja, atuo como design gráfico, né? Estou numa gráfica. Então, o problema foi o seguinte: apareceram os clientes, né? Eles queriam uma proposta, um levantamento de custos para um projeto, um evento que eles estão a planejar. Então, vieram ter comigo, ou seja, eles vieram ao meu encontro, né? Na gráfica, onde eu atualmente trabalho. Mas, o que aconteceu? Eu estava ali a conversar com eles, né? De repente aparece o dono da empresa, o dono da gráfica. Então, o contrato que estávamos ali, ou seja, a negociação que estávamos a fazer, eu e o cliente, era mais pessoal, posso assim dizer, né? Mais pessoal. Então, de certa forma, o patronato, né, não gostou do ambiente, ele teve que interromper a conversa, alegando que a empresa não pode acontecer. E, então, ou seja, que era apresentar uma empresa X e que o que for acontecer aqui dentro da empresa, que eu tenha conhecimento. Então, tivemos sérias complicações porque é um trabalho que eu já fiz e já venho fazendo fora da empresa. Então, o que aconteceu é que eu estava num lugar em que eu passo mais tempo e para negociar uma coisa pessoal. Eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas é um pouco desconfortável, tanto para si e para o patronato, principalmente quando a conversa é interrompida durante a negociação com os clientes ali presentes. Então, foi uma série, um conflito de interesse, né? Então, é como se eu estivesse a concorrer com o meu patronato em frente dos clientes, já vê? Então, o que não ficou claro ali é que os clientes ah, percebiam, né, que tem serviços que não estão ao alcance da empresa. Por exemplo, a empresa ali, na sua tabela de preço ou de serviços, não tem edição de vídeo, produção de conteúdo audiovisual e tal. Então, a gente está mais voltado para gráfica, impressão, digitação, coisas assim. Então, eu decidi fazer isso, mas é meu nome pessoal, né? Então, isso acabou criando um certo conflito com a empresa e eu não sei como é que vocês avaliam isso, mas epa, foi uma situação muito desconfortável para mim e para a empresa. Yeah, é isso, guys. Eu não sei se vocês têm uma sugestão, uma dica de melhoria, ou seja lá, como é que podemos separar de serviços pessoais e profissionais enquanto trabalhamos. Opa, é uma coisa muito assim, não sei. Yeah. Yeah, é um desafio interessante.
Joaquim escreveu que esse é um grande problema, porque gráfica não é agência de publicidade. Queres comentar um pouco mais em torno disso, Joaquim? Ok, Joaquim não tem como falar agora. Benedito, queres comentar? Yeah. É um exemplo prático que... Primeira coisa, eu vou te dizer que cometeste uma falha, Miguel. Primeiro, isso foi uma grande falha mesmo. Teu cliente, por mais que você forneça serviços que a empresa não fornece, você nunca pode trazer um cliente para negociar de algo que a empresa não forneça dentro da empresa. Estás no horário de serviço, ficha, arranja alguma desculpinha, perde uns 30 minutos na rua. Não faço isso às vezes, 30, 40 minutos na rua. Saio e vendo qualquer coisinha, vou procurar algo para comer, qualquer coisa. Marca fora da empresa. O segundo ponto é a empresa em que eu trabalho fornece serviços de spot publicitários, fornece serviços de designers, de banner para painéis estáticos, só a moça publicidade, só isso só. Todos aqueles pontos fracos que eu percebi que essa empresa não fornece aos clientes, na minha humilde cabeça, que é grande, né? Não sei porquê, mas é grande, fisicamente tem uma cabeça grande, enfim. Decidi criar uma empresa que forneça serviços digitais, forneça serviços de criação de conteúdo e forneça estratégias de marca ou de posicionamento, tá? Para as empresas que nós tratamos de serviços de spot e de designer de painéis estáticos, tipo banners para painéis estáticos. De certa forma, tive que encontrar uma dúvida ou um ponto fraco na própria empresa para conseguir com que os clientes da própria empresa, de certa forma, os que estejam dispostos a trabalharem com uma empresa auxiliar para encontrarem publicidade, estratégias publicitárias, estratégias de posicionamentos publicitários e de marca para que possam ter suas publicidades de spot melhoradas, para que possam ter suas publicidades de painéis estáticos melhorados. O que é uma pequena dificuldade, por quê? Porque o patronato aqui, quando você sugere dentro da empresa essas ideias, ele risca. Não é um patronato aberto. Então, quando você começa a vender de fora, por mais que ele diga que não tem medo da concorrência, há de chegar um tempo em que o seu nível de trabalho vai fazer com que os clientes só vão entregar o que você já fez por fora à empresa. E é neste quesito que eu estou em busca de separar, que eu disse que coloquei no contrato explícito que os serviços que eu forneço fora não podem ser interligados com a empresa. Se a empresa faz spot, faz design para banners, eu tenho que fornecer outros serviços, estratégia de marcas, posso fazer banners lá fora, mas tenho que entregar serviços que complementem a isto que eu entrego, que é estratégia de marca, estratégia de posicionamento das publicidades, para quem direcionar as publicidades e por que direcionar a publicidade. Depois dali, entrego o banner feito, entrego o spot publicitário feito à empresa e a empresa fornece a nós e nós publicitamos. Ganho fora, de certa forma ganho dentro. Mas por que tem essa separação de ganhar fora e ganhar dentro? Porque, consequentemente, a própria empresa não está aberta a pensar desse jeito. Então, se a empresa em que você está não fornece serviços que você fornece, você tem que passar por um quesito que eu sempre digo, rever o vosso contrato. Se não tinha isso no contrato inicial, senta com o seu patronato e revejam isso. Que clientes que eu trazer que façam A, B, C são meus. Mas quer dizer que serviços C e D são teus. Se eles não fornecem serviço de vídeo, como disseste, vídeos, filmagem, isso são teus serviços. O que a empresa em que você está pode fornecer para eles, para que você forneça outros serviços? Vamos supor que um cliente venha querer imprimir, queira estampar camisetes. E esse mesmo cliente precisa de vídeos para esse evento que ele vai com essas camisetes. Você vende o serviço da gráfica e diga assim para o seu patronato: eu tenho serviço X. Se você estiver aberto, nós juntamos nossos serviços. Se não estiver aberto, eu negocio com cada cliente que vier para aqui a questão da parte do vídeo, do spot e das fotografias. Se ele não estiver aberto a isso,
você, consequentemente, ao fazer as estampagens das camisetas, os serviços gráficos, tens que ser sábio o suficiente de conversar com o cliente, levar o número do cliente, sanar dúvidas do cliente sobre serviços gráficos, primeiro. Segundo, começar a vender os seus serviços de maneira indireta, gravando o número de cliente. Ele vai vendo que você faz spot, faz não sei o quê, faz vídeos, blá blá blá, vai mandando umas indiretas para ele que precisaria de vídeo para fazer esse evento, blá 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 blá. Quando ele ficar aberto para esse tipo de conversa, você vende os seus serviços, mas deixa para o cliente que esses são teus serviços pessoais que não tem nada e não deve ter nada a ver com a empresa. Se quiser falar disso, ou falamos ao telefone, ou marcamos uma reunião perto do meu serviço, ou um bocadinho distante de algum lugar em que você saia para almoçar ou coisa do tipo, e conversem lá. Não junte os teus serviços com o da empresa sem que haja um consentimento de ambas as partes, quer com o cliente, quer com o seu chefe. Porque você pode perder emprego na brincadeira, vai ter que fazer tudo no freelance. Não sei se você faz no freelance, mas vai ter que só focar no freelance. Apesar de que seria mais em conta ser um freelance do que trabalhar para alguém, né? Mas enfim. Ficou claro, Miguel, ou ficou alguma dúvida? Yes, guys. Yes. Ficou claro. Muito claro mesmo. Muito obrigado aí pela explicação. E espero implementar isso, né? Espero implementar essa conversa para poder chegar a um consenso. E que tem trabalhos que a empresa não está ao alcance de fazer, mas eu pessoalmente posso fazer. Então é uma questão mesmo de negociação. Uma questão de negociação. Yeah, é isso. Acho que há uma coisa que é importante, é que temos que ter. Acho que é importante termos olho para negócio o tempo inteiro. Qualquer coisa que alguém te perguntar ou que ouvires que está a ser pedido na gráfica quando trabalhas e eles não fazem, é uma oportunidade de negócio. Então, tens que identificar de uma forma respeitosa como é que podes pegar o contato dessas pessoas que precisam desses serviços para poderes vender, mas tem que ser à parte, não pode ser no espaço onde trabalhas, e tem que estar claro que estás a fazer isso à parte e não como aquela empresa, não em nome daquela empresa, é uma oportunidade de negócio. Pode ver como é que podes te juntar à gráfica para fornecer esse serviço dentro da gráfica, mas é uma negociação um bocadinho mais complexa, but, é uma oportunidade identificada que tens de explorar. Zacarias, manda vir. Ok, ouvi as contribuições, acho que disseram tudo. Então, quando fores a falar aí com apontar os pontos que o Benedito disse, tens que deixar isto de maneira empática, né? Para as pessoas não receberem isso como um ataque, porque é necessário eles perceberem que, olha, existe aqui um confiado, quando digo confiado, falo isso de maneira literal, as pessoas confiam nele para fazer esse job. Eu digo isso por experiência própria. Na semana passada eu disse isso e a pessoa até entrou na chamada, que era o quê? Existia um job que era para ser feito e nós não fazíamos aquele job ali, e eu até disse que fazíamos até alguns outros jobs, mas porque eu tinha skills para fazer dentro da empresa. Mas tinha um job que não necessariamente precisava, era um job para fazer e a empresa que devia fazer simplesmente disse I'm out e deixaram a cena na minha mão, like, Zacarias, eu não sei o que se passa, mas temos 2 semanas para ir a fazer e vamos deixar esse job aqui na tua mão e não sei como vais fazer, mas vais te virar. Nós precisamos desse job. E mostrar que, olha, a pessoa não só veio ter comigo por causa de. Não só veio ter comigo porque eu tenho esse link, né? Mas porque também confia em mim para fazer. E podes ter como é que eu posso dizer? Ver como é que colocas isso na balança para que tu e o teu job coexistam, né? Coexistir no sentido de mesmo que o cliente não estar a puxar a corda para o outro lado, né? Porque at the end of the day o cliente da empresa não é exatamente o teu cliente, porque não começa contigo. Claro que os eventos sempre vão trazer alguém para ti, mas mostrar que, olha, é só esse job que eu estou a fazer, ou é esta conexão, é este serviço que está fora daqui. E também não tentar, não, eu diria também não aceitar que eles tentem converter esse job
para o serviço dele, porque tu estás ali, né? Se tu tens skills, vou dizer, para passa a fazer para nós, mas eu acho que a questão da empatia, de fazer entender totalmente isto muito bem, acho que seria muito, muito, muito crítico. Então, a forma como tu vais falar, a forma como tu vais abordar, não pode ser de ataque. Tem que deixar muito claro a questão da confiança que a pessoa está a depositar em ti, nesse caso o cliente, a tua capacidade de conseguir resolver o problema, porque existe ali um problema e nós não fechamos uma venda até que o problema se resolva e que tu tens como resolver este problema. Mas é só para não evitar conflitos internos, né? Vida de freelance não é uma das melhores, eu acho. It's kind of hard sometimes quando não tens maninho contactos e não devias fazer, não devias sofrer alguma penalização e seguir por esse caminho do dia para a noite. Então, a tua linguagem vai o quê? Vai decidir muita coisa. Thanks, Benedito. Já nos abriste a mente sobre algumas coisas interessantes, boas conversas aqui sobre o LinkedIn e acho que uma das coisas mais interessantes é a questão da nomenclatura de negócios. Acho que tens aí um conhecimento interessante que muita gente se calhar nunca pensou, nunca considerou. Só já valeu, thank you, como viste, não é nenhum monstro de 7 cabeças falar aqui. É uma conversa super, super descontraída como todas as Zanguinho outras. tarde, por isso. É uma conversa pacífica, aqui ninguém morde, aqui ninguém morde. Tarde. Agora está a ameaçar, mas nem me prevê, tipo, vou te encher de perguntas. Nem fez nenhuma, sabe? Coitadinho, chegou tarde. Não, mas valeu, thank you, pessoal. Obrigado por participarem. O resto continuamos lá na comunidade. Bom final de semana, pessoal. E continuem a participar, continuem a dar as vossas dicas. E acho que a próxima conversa é com o boss Ivan Baloy para o dia 22 de fevereiro. Estou a tentar encaixar uma conversa surpresa aí para o dia 15 que vocês vão gramar, mas ainda não posso falar muita coisa. Quando não estiver confirmado, Dia 15, que horas já deu, bom? sempre às 9 horas. É sempre sábado às 9. O dia 15 Tem programa, cancela. Lá faz batismo. Vai o batismo enquanto estás na chamada. sabe? Vai o batismo enquanto estás na chamada. As pessoas vão entender, é uma questão de prioridade, é uma prioridade. Ok. Mas tá, pessoal, o resto continuamos na comunidade. Assim que eu tiver alguma confirmação sobre essa conversa, eu vou partilhar. Se não houver, temos dia 22 com o boss Ivan Baloy. E até lá, pessoal. Valeu. Fechou, pessoal? Estejam todos presentes. Valeu, estaremos lá. Estamos a pedir megas. Não nada, 5 gigas para cada um. Todos os confiados merecem. Vamos perguntar, vamos pedir Por uma hora. Tá nice, pessoal. Valeu. Até lá na comunidade.